Galera, eu tenho certeza que você alguma vez na vida já se perguntou o que diabos é FSR e DLSS e o que cada um deles tem de diferente e qual deles é o melhor para ser usado. Bom, então vem comigo que nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre essas duas tecnologias de placas de vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Céio, sejam muito bem-vindos aqui a mais um nosso canal. E galera, nosso querido FSR e DLSS aí são muito famosos entre as suas placas de vídeo da AMD, aqui tendo o seu FSR, e a Nvidia tendo o seu DLSS, né? Então existe toda essa briga, essa confusão aí, onde os fãs de uma dizem que um é melhor que o outro entrega mais FPS e tudo mais, e você fica aí perdido aí nessa, dizer, meu Deus do céu, o que bobônica é FSR e DLSS? E se realmente eles entregam mais desempenho em jogos, ou é só mais uma balela aí para vender placa de vídeo? Pois é, galera, não é mágica, não é magia, é tecnologia, como diria nosso fantástico, né? Então hoje você vai entender o que são essas duas tecnologias, como elas funcionam, qual é a melhor para seu setup e principalmente se vale a pena ativar isso no seu jogo ou não. Olha, mas já vou logo pensando que esse vídeo aqui vai direto ao ponto, sem muita enrolação técnica e tudo mais, porque eu sei que você não gosta disso. Você quer saber se você vai poder usar essa tecnologia ou não e se ela vale a pena ou não também, assim que ter esse investimento, né? Vamos começar com o DLSS, galera. DLSS é a sigla para Deep Learning Super Sampling, que é uma tecnologia da Nvidia, né? Bom, essa aqui, galera, o DLSS ele é mais antigo que o FSS, se não me engano, 3 anos, tá bom? E ele usa a tecnologia de inteligência artificial, que é um pouco diferente do FSR, que eu vou falar já já, tá bom? Bom, ele usa a IA, né, como aprendizagem de máquina para gerar imagens de alta resolução sem precisar renderizar tudo nativamente. Ou seja, vou trazer um exemplo para você aqui. Você está jogando em 4K, mas sua placa de vídeo está trabalhando em 1080p. O resto, o DLSS completa com IA. E mais importante disso, galera, é que ela faz isso quadro por quadro em tempo real e com resultados impressionantes. Bom, galera, eu vou tentar explicar aqui para você. Por exemplo, você está aqui numa cena num jogo no Red Dead, por exemplo. Você está andando com o seu cavalo aqui, tudo mais, e a inteligência artificial, ela tá vendo ali o que está acontecendo na tela. Então, ela começa meio que a adivinhar o que vai acontecer depois disso também e ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você está jogando em 4K, tá para 4K. O DLSS ele vai diminuir para, sei lá, para Full HD e vai fazer com que a DLSS, a IA, né, comece a recriar essas imagens aqui para você enxergar em 4K de novo. Ele diminui a resolução para IA, diminui a resolução, mas para você, quando ela volta ali o mais próximo do 4K possível, entregando mais FPS. É basicamente isso, mas eu vou trazer mais algumas outras explicações aqui sobre o DLSS, né? Bom, galera, o DLSS mais recente, que é o 3, nem precisa que o jogo gere todos os quadros, né? Na verdade, o 4, né? O DLSS 4 aí, ele já veio com uma tecnologia melhor, e o 3, que é o anterior a ele, já tinha sido melhorado ainda mais também, pois a própria IA inventa quadros intermediários. Ela literalmente cria imagens que nunca existiram para suavizar a gameplay. E claro, galera, que isso exige um certo poder de fogo, e você precisa ter uma placa de vídeo da série RTX a partir da 20, tá bom? E quanto mais nova a placa de vídeo, melhor. Só as RTX série 40 tem acesso ao Frame Generator, que é o negócio de criar quadros com IA. A partir da série 40, tá bom? E é da 50 agora, os últimos lançamentos, né? Tem acesso ao Frame Generation. Ele agora cria imagens assim meio que do nada. No DLSS anterior, ele ali estudava o ambiente, estudava ali a imagem. Agora ele cria. Ele meio que tenta... Caramba, é um pouco complicado para entender. Mas agora com o Frame Generation, ele tenta adivinhar, baseado ali no ambiente que o seu boneco tá, ou o seu jogo tá. Ele tenta adivinhar qual será o próximo frame e criar essas imagens, entendeu? Ele é um pouquinho complicado de explicar isso assim, sem ser muito técnico, mas é basicamente isso. Ele tá vendo, por exemplo, você tá vindo ali num riacho, tá o rio passando. Então a IA já entendeu que aquilo ali tá passando um rio. Então quando você fazer o movimento, ela já vai entender que tá passando aquele rio ali e vai tentar criar outras imagens para complementar aquilo que tá passando na sua tela, aquele riacho, entendeu? É meio complicado de entender, mas calma aí que você vai entender tudo isso certinho, tá bom? E outra coisa, o FSR4 e o DLSS4 são outras coisas que chegaram aí com essas novas séries, essas novas placas de vídeo, tá bom?
e eu vou trazer um vídeo dedicado sobre cada um deles aqui para o canal e comparativo deles dois, tá bom? Então você tem que estar inscrito no canal para receber a notificação desse vídeo aí, para você não perder. Porque eu vou trazer um vídeo completinho sobre essas tecnologias. Então, nesse vídeo de hoje aqui eu vou falar até do DLSS 3, o FSR 3.1 também, que foram os últimos lançamentos antes dessa versão 4 aí dessas tecnologias, tá bom? Então vamos voltar aqui para o vídeo. Bom, agora vamos para o lado vermelho da força, né? Que é onde temos a AMD com seu FSR. Em outras palavras, o Fidelity FX Super Resolution. A proposta, galera, é um pouco parecida, que é pegar uma imagem com resolução mais baixa e melhorá-la com filtros e algoritmos. A diferença é que o FSR não usa inteligência artificial. O FSR 4 já começou a usar inteligência artificial, tá bom? Mas como eu falei, vai ser para outro vídeo isso daí. Voltando aqui. Bom, ela é uma tecnologia aberta, mais leve e o mais importante, roda em praticamente qualquer placa de vídeo, inclusive Nvidia, Intel e até placas on-board da AMD, ou seja, placas mais antigas aí, né, galera? Então, o FSR aqui é um pouco mais, digamos, democrático aí quando se trata dessa tecnologia. Já o DLSS não, é ali as placas da Nvidia ali, e se não me engano, talvez a da Intel possa ter um pouco dessa tecnologia, porque já tem nativo no jogo específico que você for jogar, tá bom? Talvez vai ter isso aí, não é certeza, tá? Mas isso tudo tem um preço, galera. O FSR 1.0, por exemplo, era bem fraquinho, tinha imagem borrada, muitos artefatos, muito efeito de ghost. Aí já o FSR 2.0 melhorou bastante, ele passou a usar dados temporais parecidos um pouco com o DLSS. E o FSR 3.0 trouxe também a geração de quadros tentando competir com o DLSS 3. Só que o resultado ainda varia muito de jogo para jogo. Ah, beleza, eu falei aqui sobre cada um deles, sobre aquilo como surgiram, qual foi a evolução deles, mas qual realmente é a evolução na prática? Vamos aos dados reais. Bom, em termos de performance pura, o DLSS geralmente entrega mais FPS, e essa é a verdade, tá bom? Especialmente nas placas RTX mais novas com o Frame Generation ativado, que é da série 40, né? E a diferença pode passar dos 20 aos 30% dependendo do jogo e da placa de vídeo, obviamente. Só que você precisa de uma RTX série 40 para isso, para ter o Frame Generation, né? E ter essa diferença tão grande assim de performance. Já o FSR pode ser ativado até numa GTX 1060, obviamente com resultados menores, mais modestos aqui, porém essa democracia, podemos dizer assim, do FSR torna ele muito útil e bom para, assim, outros jogadores, né, que não tenham a condição já de ter umas placas de vídeo mais robustas, ou essas de novas gerações ou de geração anterior, que ainda continuam muito caras, tá bom? Eu, por exemplo, eu tenho uma RX 5500 XT faz uns 2 anos, já usei FSR em um jogo, na verdade, que foi o COD, mas ela tanca jogar no básico ali, no configurações no básico, sem utilizar FSR, que fica com uma qualidade boa, que entrega mais ou menos uns 100 ou 80 FPS ali no jogo, tá bom? Então eu acabo não querendo usar, porque eu acho que fica um pouquinho mais feio, fica um pouco mais embaçado aí, utilizando essa tecnologia, mas essa é a minha opinião, tá bom? Então, ela é mais democrática, você consegue mais desempenho para quem não tem mais condição. Então, o desempenho, questão de desempenho, entregar mais FPS, o DLSS é melhor? Obviamente é melhor. Porém, pra galera aqui que não tem tanta condição de ter uma placa de vídeo da série 40, por exemplo, ou até 30, uma 3060, por exemplo, já entrega um bom desempenho com DLSS, sem ter o Frame Generation, né? Mas ainda assim, se você quer ter uma diferença de performance tão grande assim de 20, 30%, você tem que estar numa da série 40 para ter esse Frame Generation ativado, né? Então o FSR ele é bom porque ele é mais democrático, o DLSS é melhor porque entrega mais desempenho, porém vem um custo aí a mais, né? Agora vamos falar de qualidade de imagem, galera. Aqui o DLSS quase sempre a leva melhor, porque como ele usa IA e dados mais completos do motor gráfico, o resultado final é mais limpo, nítido e com menos distorções, principalmente nas bordas dos objetos em movimento e nas texturas em geral. E já no FSR, mesmo nas versões mais novas, ele ainda sofre um pouco de ghosting e perda de definição em alguns detalhes. Obviamente que não é sempre, né, galera? Não é toda hora que isso vai acontecer, porém, acontece com mais frequência do que com o DLSS, por exemplo. E quem é mais exigente de forma visual, isso pode incomodar em alguns momentos.
Agora vamos ser justos, galera. Vamos ser justos, galera. O FSR aqui, a AMD tá batalhando para sempre estar atualizando ele a todo momento e tentar chegar ali no nível da DLSS, né? Como a própria AMD já falou. Porém, como eles já estão ali alguns anos atrás da Nvidia, né? Chega a ser um pouco injusto, porém eles estão investindo pesado aí. Tanto é que, como eu falei, eles já inventaram o FSR 4 para bater de frente com o DLSS 4 também, né? Então eles estão investindo pesado nessas ferramentas aí de desempenho aí para suas placas de vídeo, né? Tanto que o FSR 3.1 já começa a entregar resultados muito mais competitivos, com menos artefatos aqui, né? Menos ghosting e mais estabilidade. Outro ponto importante, como eu falei, é a compatibilidade, pois o DLSS precisa ser integrado no jogo e nem todo jogo tem suporte. E já o FSR pode ser implementado com menos esforço e até via mods em jogos antigos. Isso mesmo, galera. Existe mod para você instalar o FSR no seu PC para você poder ter mais desempenho. Então, ele, digamos, é o tal da democrática, é o PlayStation 2 aí da rapaziada, o FSR, né? Mas beleza, galera. No final das contas, a resposta é, que não quer calar é: qual é o melhor? Bom, qual é o melhor para quê? Você quer o melhor desempenho? A RTX, com certeza, mais moderna, o DLSS é a melhor escolha, né? Vai ter mais desempenho, uma imagem melhor, tecnologias mais novas, que tem a geração de quadros com IA. Mas se você usa uma placa de vídeo da AMD ou própria Nvidia mais antiga, ou uma, sei lá, um APU de notebook gamer, o FSR vai te salvar muito, pois vai te dar mais FPS sem muito custo e sem um travamento e sem outras restrições também. Ambos são muito bons e válidos e cada um tem o seu público. Porque, galera, nessa briga aí, nessa confusão, a galera tem que ser mais unida. A galera que gosta da Nvidia e da AMD. Por quê? Porque nessa confusão, galera, as duas tentam competir uma com a outra e quem ganha é a gente. Eu não sei se a gente tá ganhando tanto porque o preço das placas de vídeo estão lá em cima, né? Porém, a questão de que quem ganha é a gente que eu falo é de que eles vão cada vez mais tentar melhorar essa tecnologia para atrair mais público. E isso vai ajudar principalmente pessoas, né? Como nós também, o tal do CLT é foda. A ter mais desempenho em uma placa de vídeo aí sem precisar gastar tanto. Porque por mais que a gente fale mal DLSS, FSR, que fale mal mesmo, tem que falar mal da questão de tipo assim, que as empresas estão usando como muleta, mas ainda assim é uma baita de uma ajuda aí para quem não consegue pagar muito uma placa de vídeo, sei lá, uma 5070 Ti da vida, uma 5080 aí, que tem um desempenho bruto mais forte. Então, quem não tem condição para pagar isso, essas tecnologias ajudam bastante a ter um desempenho melhor em vários jogos, tá bom? Então é uma coisa assim boa de ter para poder nós economizarmos mais dinheiro, né? Mas a minha opinião, galera, as placas de Nvidia ainda são superiores, o DLSS ainda é superior, questão de imagem, é melhor do que o FSR em muitas coisas, porque eles estão alguns anos à frente aí também, não vamos esquecer disso. Porém, o FSR não quer dizer que é uma porcaria, é um lixo, não, é excelente, cara. Depende muito, obviamente, sempre vai depender do seu poder financeiro. Se você tem uma condiçãozinha um pouco a mais ali, vai numa RTX, uma série 40 ou uma 50 aí da vida. Mas se você não tem, o FSR vai te salvar bastante, galera. E enquanto isso acontecer, vai ser possível jogar em qualidade insana até no PC mais modesto, né? Então, se você ainda não ativou o DLSS ou FSR no seu jogo, dá uma experimentada aí e para você ver a diferença aí, que pode ser enorme e talvez sua GPU nem esteja sofrendo tanto quanto você pensa. Então, galera, se você aprendeu algo novo hoje, se você curtiu esse vídeo aqui, essa explicação que eu trouxe para você, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, que você vai estar me dando apoio gigantesco e você também vai ser bom para você também, porque você vai ficar sempre informado sobre o mundo da tecnologia, o mundo tech, de placa de vídeo. E assim como eu falei, no próximo vídeo eu vou trazer aqui uma batalha de testes aqui entre o FSR 4 e o DLSS 4 para ver qual é o melhor atualmente dos dois em 2025 dessas novas tecnologias, tá certo? Diga aqui nos comentários a sua opinião, qual placa você usa, você é Team AMD, Team Nvidia, você não tem nessa de negócio de time, que você quer o custo-benefício assim como eu. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e se você já utilizou ou utiliza o DLSS ou FSR e qual a sua opinião, obviamente, sobre essas duas tecnologias, tá bom? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, te encontro depois e valeu!